Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Nesta edição do podcast, vamos falar mais uma vez da guerra no Irã, mas agora sob uma perspectiva diferente, a batalha entre Trump e o Papa Leão XIV. Também damos destaque a crises humanitárias que são esquecidas pela grande mídia, a escalada dos ataques de Israel no Líbano, a guerra do Sudão, que completa 3 anos, e o sofrimento do povo haitiano. Na Hungria, a derrota de Orbán, depois de 16 anos no poder, repercute na extrema-direita. No Peru, as eleições que se aproximam indicam que o fujimorismo segue vivo, mas está perdendo força. Neste episódio, também vamos abordar a polarização nas eleições brasileiras e como 2 projetos políticos se diferem. A possibilidade de um super El Niño assusta, e a ineficiência do Estado em prevenir crises climáticas deixa a população brasileira apreensiva. Vamos repercutir o fim do acampamento Terra Livre e seus desdobramentos, em meio a lutas e desafios no Dia dos Povos Indígenas. Também fazemos memória aos 30 anos dos camponeses do MST, assassinados no massacre de Eldorado dos Carajás. Por último, damos destaque aos 70 anos da obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, e sua importância para a cultura brasileira. Quando o poder político ataca uma voz moral, é porque não consegue contê-la. A frase de Antônio Spadaro, jesuíta e ex-diretor da revista La Cívica Católica, revela um presidente Trump ainda mais errático e encurralado por uma guerra que ele acreditou que venceria sem maiores problemas. Em meio a um cessar-fogo frágil, cujo prazo de 2 semanas expira em poucos dias, Donald Trump cuspiu ataques e ofensas ao Papa Leão XIV. Ele chamou o pontífice de fraco e disse que o líder da Igreja Católica tenta agradar a esquerda radical. O presidente também disse que é o responsável pela eleição de Prevost e que ele só foi eleito por ser estadunidense e que a Igreja Católica queria uma maneira de lidar com o próprio presidente dos Estados Unidos. Essa investida veio logo após o Papa expressar diversos pedidos por paz e para que interrompam a espiral de violência. Ele também afirmou, sem citar nomes diretamente, que as ameaças de acabar com uma civilização inteira eram inaceitáveis. A ameaça contra o povo do Irã é inaceitável. Há questões de direito internacional, mas mais do que isso, é uma questão moral, afirmou o Papa. A virulência do governo dos Estados Unidos também se reflete em ações políticas de desumanização. Um exemplo disso é o cancelamento de um contrato de $11 milhões com a organização Catholic Charities, em Miami. Esse corte encerra uma parceria de décadas para o cuidado de crianças migrantes desacompanhadas. E as ameaças não vieram apenas de Trump, mas também de outros membros do alto escalão dos Estados Unidos. O vice-presidente J.D. Vance disse que o Papa deveria ter cuidado ao falar sobre questões de teologia e o ameaçou para que ficasse longe da política. Por sua vez, durante sua viagem para a Argélia, Prevost afirmou que não tem medo da administração de Trump. E assim, mesmo sem querer, o Papa Leão se tornou uma voz dissidente contra Trump. O escritor e especialista em Vaticano, Marco Politi, analisa que os ataques do presidente estadunidense tiveram resultados negativos para a sua gestão. O efeito político mais marcante do ataque de Trump é que ele transformou o Papa Leão XIV na voz global do anti-trumpismo. Mas o nacionalismo cristão de Trump faz com que ele se enxergue como uma figura messiânica, acima de todos. Assim, apelando mais uma vez para o absurdo, o presidente dos Estados Unidos utilizou da inteligência artificial para criar uma imagem sua como se fosse Jesus curando uma pessoa doente. O presidente apagou a imagem após receber uma onda de críticas de associações e representantes católicos, bem como de outras organizações conservadoras alinhadas a ele. Para Spadaro, essa é uma tentativa de Trump de mostrar que tem poder ilimitado sobre o mundo. Nas palavras do escritor, creio que as frequentes incursões de Trump no campo da fé, sua representação como um pontífice, como Jesus, ou sua adoração como Deus Pai, decorrem precisamente da necessidade de apresentar sua visão de poder ilimitado. É por isso que ele precisa parecer o Messias. Desse modo, o mundo parou de olhar um pouco para a violência da guerra no Irã e focou no conflito desencadeado pelo pedido de cessar-fogo do Papa.
Mas as guerras não terminaram e uma nova crise humanitária se desenrola no mundo. O Líbano vem sofrendo ataques frequentes de Israel, evidenciando uma escalada global de violência e sofrimento. Em um cenário com cada vez menos humanização, as crises humanitárias se alastram globalmente. No Líbano, o avanço dos ataques e a deterioração econômica colocam o país à beira de um colapso total, com instituições fragilizadas e uma população cada vez mais vulnerável. Segundo o fundador da comunidade de Santo Egídio, André Riccardi, a desintegração do Estado libanês pode desencadear uma guerra prolongada, marcada pela fragmentação territorial e pela incapacidade de reconstrução política. Do Oriente Médio em chamas, atravessamos o Mar Vermelho e chegamos a uma crise que o mundo insiste em ignorar. O Sudão completa 3 anos de guerra civil e se consolidou como a maior crise humanitária do século XXI. Sem acesso à saúde, alimentos e segurança, o conflito, alimentado por disputas de poder e recursos estratégicos como o ouro, levou 14 milhões de pessoas a fugirem de suas casas. A guerra sudanesa é um conflito que a mídia prefere não ver, e esse silêncio também mata. No cenário latino-americano, a crise no Haiti assume contornos ainda mais radicais. A ausência de um governo abriu espaço para o domínio de gangues armados, que passaram a controlar territórios e impor uma lógica de violência cotidiana. Mais de 6 milhões de pessoas, mais da metade da população nacional, precisam de assistência humanitária urgente para não sucumbirem à fome, às doenças ou à violência armada. Com mais de 1,4 milhões de deslocados internos e um apelo humanitário com menos de 4% de financiamento garantido, o país caribenho enfrenta o colapso institucional sem perspectiva clara de saída. Já na faixa de Gaza, o cessar-fogo não melhorou o cenário de escassez de alimentos, água e medicamentos. Nos 185 dias desde o cessar-fogo, segundo a autoridade palestina na faixa de Gaza, foram registradas 750 mortes. Para o jornalista uruguaio Raul Zibek, a Palestina foi um experimento de extermínio sem consequências legais. Estamos em uma situação na qual devemos olhar para Gaza como um espelho, onde nosso futuro está marcado. Isso é importante porque Gaza não é um acidente na história, é o nosso futuro, é a nossa realidade, afirma Zibek. O que se observa na faixa de Gaza aponta para um fenômeno mais amplo, que a relatora especial da ONU, Francesca Albanese, chama de israelização da política global, redefinindo os limites entre democracia, segurança e autoritarismo no mundo. Características que têm encontrado terreno fértil em projetos da extrema-direita. O mestre em Geografia e colega do IHU, Guilherme Tenyer, faz uma análise sobre a conjuntura da guerra. Ao observar que a conjuntura atual permite análises como a de Giuseppe Savagnoni sobre o retorno da Guerra Santa, o fundamentalismo de Israel e o messianismo de Trump, em que declarações de comandantes estadunidenses descrevem o conflito em curso no Oriente Médio como parte de um plano divino, chegando ao ponto de afirmar que Trump foi ungido por Jesus para incendiar o Irã, provocar o Armagedon e sinalizar seu retorno à Terra, é interessante retomar um ponto basilar da teoria crítica, a dimensão alienativa ou fantasmática da sociedade capitalista. Marx foi brilhante ao apontar que as desigualdades e atrocidades que ocorrem na infraestrutura, isto é, no modo de produção e reprodução da vida, permanecem como tais por causa de camadas superestruturais envoltas de falsas consciências guardiãs do status quo da dominação. A falsidade da consciência cisalha-se em diferentes níveis. Ela pode incorrer em erros, não necessariamente intencionais, depois em mentiras, que já pressupõem intencionalidade, chegando às ideologias, que se identificam com a própria realidade e são uma superposição entre verdade e mentira que dificulta o esclarecimento das condições infraestruturais. Entretanto, o filósofo Peter Sloterdijk propõe uma nova camada de alienação, a qual recorrerá ao cinismo. Segundo ele, só esta pode dar conta da complexidade dos fenômenos do mundo contemporâneo. É no espaço cínico que, longe de ser pós-ideológico, compreendemos o problema da constante ambiguidade das mensagens cotidianas, como a guerra pela paz, a morte em nome de Deus, a energia limpa por meio de mais exploração natural. Essa positividade e negatividade simultâneas dividem os desejos e aprisionam até mesmo o pensador mais crítico. No último domingo, 12 de abril,
A derrota de Viktor Orbán foi um evento marcante não só para a Hungria, mas para toda a Europa. Após 16 anos no poder, o líder populista foi superado por Peter Magyar, presidente do partido TISA. Para o líder histórico do movimento francês de 1968, Daniel Cohn-Bendit, a maré virou. Os cidadãos começaram a entender que o populismo iliberal não resolve problemas. O resultado, porém, não significa o fim de um governo de direita. Magyar é descrito como um conservador moderno e democrata. Como afirma o jornalista Stefano Feltri, a Hungria se verá às voltas com os dilemas dessa fase, que agora possui uma história e um nome específico: pós-populismo. Após o governo de partidos e líderes autoritários e liberais que distorceram as regras e instituições da democracia liberal para se manterem no poder, não será fácil restaurar tudo o que era antes. É uma advertência que vale não só para Budapeste, mas para qualquer país que precise se reconstruir após anos de erosão autoritária. Enquanto a Europa debate o pós-populismo, a América Latina apresenta um quadro mais complexo. No Peru, após 5 dias de apuração, 2 candidatos seguem disputando uma vaga no segundo turno, marcado para 7 de junho. A conservadora Keiko Fujimori liderava a apuração com cerca de 17% dos votos, longe dos 50% necessários para uma vitória direta. A surpresa veio com a ascensão do candidato de esquerda Roberto Sanches, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, que subiu da 6ª posição ao 2º lugar graças aos votos rurais, os últimos a serem contabilizados. A reação do ultraconservador Rafael López Aliaga, que foi destronado do 2º lugar, foi convocar uma insurreição e denunciar fraude, mesmo depois de a missão de observação eleitoral da União Europeia descartar qualquer irregularidade. Mas antes mesmo do debate político, o Peru enfrentava uma crise logística nas urnas. A votação foi prorrogada por mais um dia para mais de 50 mil pessoas que não puderam votar no domingo, após problemas com a distribuição de cédulas e atrasos na abertura de sessões eleitorais em Lima. O episódio alimentou acusações de fraude e aumentou a desconfiança em um país que teve 8 presidentes desde 2018, um cenário que coloca em xeque a estabilidade institucional peruana bem antes do segundo turno. Enquanto no Peru fica evidente a ascensão da esquerda, no Brasil o cenário se inverte. O aumento da rejeição de Lula abre espaço para a liderança de Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral, colocando pólvora em uma polarização prestes a explodir. No Brasil, os projetos de extrema-direita alcançaram um novo paradigma a partir do surgimento e expansão do bolsonarismo. Há 10 anos atrás, o Congresso votava pelo impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Repleto de ataques misóginos e de ódio durante a votação, o golpe foi decretado expondo um Congresso conservador. Na ocasião, Jair Bolsonaro ganhou destaque ao dedicar seu voto ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador de Dilma durante a ditadura militar. Alguns protestos ocorreram em seu entorno, mas a fala não foi interrompida e não sofreu retaliações. A partir daí, a polarização no Brasil se acentuou ainda mais. Depois de derrotar o projeto de extrema-direita em 2022, presenciamos uma tentativa de golpe e um julgamento interminável de Bolsonaro e seus apoiadores, que dividiu o país. Agora, entramos de vez no ano eleitoral, e a corrida entre os candidatos não pareceu mudar muito, já que temos novamente Lula contra um Bolsonaro, dessa vez o filho Flávio, que está na disputa. Em entrevista ao IHU, o sociólogo e cientista político Paulo Bahia destaca: Bolsonaro perdeu a eleição, o bolsonarismo não. Ele continuou muito ativo durante todo esse período. Para Paulo, a utilização de Flávio como concorrente serve a um projeto de sobrevivência política e hegemonia política da família. O próprio já declarou que vai anistiar o pai se for eleito. Além disso, Flávio Bolsonaro visitou diversas vezes os Estados Unidos e se mostra alinhado com os projetos da extrema-direita global, principalmente com Donald Trump. Desde a entrega de terras raras até o incentivo às taxações, foram diversos ataques contra o próprio país. Enquanto isso,
Lula se apresenta como o principal representante da esquerda hegemônica que pode conquistar as eleições em 2026. Em contraponto, ele enfrenta rejeição alta nas pesquisas, como a que foi publicada na semana passada pelo Datafolha, apontando que 48% dos eleitores não votariam no presidente. Nesta conjuntura, o governo do PT prepara ações e políticas públicas com o objetivo de melhorar as condições de vida da população brasileira, mas também aumentar sua popularidade. Nesta terça-feira, dia 14 de abril, o presidente encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1 com urgência constitucional para acelerar a votação do tema. Também defendeu a regulamentação das plataformas digitais, na busca de conciliar autonomia com garantia de direitos dos trabalhadores. No cenário internacional, o presidente se coloca resistente às ações de Trump, como no caso recente das taxas de importações. Além disso, Lula trocou a agenda nos Estados Unidos por Barcelona, participando da primeira cúpula bilateral entre Espanha e Brasil, após um convite pessoal do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, no início de março. Ele ainda vai participar do encontro da Mobilização Progressista Global e da 4ª edição do Fórum Democracia para Sempre. Essa atividade ocorre ao lado de Pedro Sánchez, do presidente colombiano Gustavo Petro e da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, entre outros. Em entrevista para o El País, o presidente declarou: "Temos a obrigação de demonstrar à humanidade que a democracia é melhor do que o autoritarismo." Apesar de escondida nos projetos dos principais candidatos à presidência do Brasil e também no Congresso e Senado brasileiro, a pauta da preservação ambiental é fonte de preocupação da sociedade civil. Uma nova atualização da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos aponta uma probabilidade de 62% de que o El Niño surja em maio, com possibilidade de se tornar um Super El Niño entre novembro deste ano e janeiro de 2027. De acordo com o professor de Ciências Atmosféricas e Ambientais da Universidade de Albany, Paul Roundy, o fenômeno tem um potencial real para ser o El Niño mais forte dos últimos 140 anos. Com essa perspectiva em vista, cientistas cobraram do governo o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências encaminharam uma carta solicitando o cumprimento do despacho presidencial de 8 de dezembro de 2025, que determinou a elaboração das diretrizes para o mapa do caminho da transição energética no país em até 60 dias. As instruções para a elaboração do roteiro deveriam estar disponíveis no início de fevereiro, mas ainda não houveram avanços. De acordo com um estudo realizado pelo Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, que dimensionam o impacto econômico da crise climática e a resposta fiscal do país, o Brasil destina apenas cerca de 1% do orçamento total da União. Os dados revelam um problema na capacidade de resposta do Estado frente aos eventos climáticos. O Brasil já perdeu cerca de 110 bilhões de reais por ano do Produto Interno Bruto devido a eventos climáticos extremos. E em um cenário de aquecimento global de mais de 2 graus Celsius, as perdas podem chegar a 144,6 bilhões anuais. Eventos extremos, como chuvas intensas, também afetam diretamente os municípios. Cerca de 1% do PIB municipal, acompanhadas de danos materiais, perda de arrecadação e deslocamento de milhares de pessoas. No Rio Grande do Sul, em vias de completar quase 2 anos após a enchente de 2024, o El Niño é visto com preocupação, mesmo sem ter certeza da sua intensidade. A capital, Porto Alegre, é um exemplo prático do que os dados divulgam. Mesmo após todo esse tempo, a prefeitura não entregou reformas nas casas de bombas, comportas e diques. Cerca de 500 famílias do bairro Sarandi ainda residem na zona de inundação e aguardam acolhimento. Em uma reportagem no jornal Extra Classe, o professor e coordenador do Grupo de Pesquisas em Desastres Naturais, Masato Kobiyama, também destaca a importância de ações educacionais de prevenção e gestão de risco de desastres. Os municípios precisam se preparar para o pior, informar e educar a população sobre riscos, inclusive em relação a falhas estruturais no sistema de proteção. A população precisa ser treinada para eventos que comprometam sua segurança, afirma o especialista.
Mais uma vez, destacamos os povos originários como um exemplo de preservação ambiental, proteção da natureza e luta pela demarcação e distribuição igualitária de terras. A maior manifestação dos povos indígenas do Brasil, o Acampamento Terra Livre 2026, encerrou na última sexta-feira, dia 10 de abril, com relatórios de denúncia contra o lobby da mineração em terras indígenas e críticas ao avanço da extrema-direita. Sem citar o nome de Flávio Bolsonaro, fizeram críticas às declarações sobre entregar as terras raras brasileiras a Trump. Também ressaltaram que, apesar de apoiarem a reeleição de Lula, esse endosso não é cego e que os indígenas seguirão pressionando pelos direitos de territórios livres de ameaças. Não existe futuro possível quando a terra vira mercadoria e nossos povos são tratados como obstáculo. Nossos territórios são a base da vida. É nele que estão nossas línguas e culturas, os nossos modos próprios de organização social e saberes, afirma a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil na carta. No relatório contra o lobby da mineração, a APIB demonstra como a mineração se tornou um problema de saúde pública para as populações indígenas com a contaminação dos rios por metais pesados. O artigo publicado pela estudante de jornalismo Sofia Vieira destaca adoecimento das populações originárias, com relatos crescentes de problemas neurológicos e malformações congênitas devido ao consumo de peixes contaminados. Em números, o cenário se torna ainda pior. No Pará, laudos toxicológicos de 2025 revelaram que 98,5% do povo xicrim estava contaminado por metais como níquel e cromo, consequência direta do rompimento de contenção de rejeitos do rio Cateté. Entre as crianças de 0 a 10 anos desse povo, todas apresentaram metais pesados no organismo. O ocorrido diz respeito a uma mina de níquel operada pela Vale. Ainda utilizando exemplos de luta por uma distribuição igualitária de terras, nesse episódio do IHUcast também queremos fazer a memória dos camponeses do MST assassinados no massacre de Eldorado dos Carajás. O episódio, ocorrido em 17 de abril, completa 30 anos nesta sexta-feira. Ao todo, foram 21 vidas de trabalhadores rurais ceifadas pela Polícia Militar do Estado do Pará. De acordo com Frei Gilvander, padre da Ordem dos Carmelitas, o episódio se tornou divisor de águas na história do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Em setembro de 1995, cerca de 3.500 famílias de trabalhadores camponeses, organizadas pelo MST, acamparam à margem da estrada, próximo à Fazenda Macaxeira, no município de Curionópolis, no Pará, reivindicando a desapropriação da área considerada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, como improdutiva e sem cumprir sua função social. Após diversas negociações e promessas não cumpridas, em abril de 1996, 1.500 famílias do MST iniciaram uma caminhada para Belém, em sintonia com as marchas do MST em 22 estados. Durante o trajeto, eles bloquearam a estrada, exigindo que o governo enviasse a comida que lhes foi prometida, mas sem sucesso. Ao invés de receberem ajuda humanitária, 155 policiais militares, sem identificação, cercaram os camponeses do MST pelos dois lados da estrada, cumprindo ordens do governador Almir Gabriel e do coronel Mário Colares Pantorra. Os 155 policiais militares assassinaram 21 sem terra, e outros 56 foram feridos e mutilados naquele final de tarde do dia 17 de abril de 1996, que se tornou o Dia Internacional de Luta Camponesa. Agora, viramos a página para falar de um romance que ainda fascina os leitores. Publicado em 1956, Grande Sertão Veredas completa 70 anos de publicação em 2026. O romance de Guimarães Rosa é considerado um dos pilares da literatura brasileira e uma das obras mais importantes da língua portuguesa. O autor criou um português único, ao mesmo tempo arcaico e coloquial. Criou 940 neologismos que capturam o ritmo da oralidade sertaneja. Em 2027, a obra ganhará novas traduções para o inglês e o alemão, buscando recuperar a complexidade original da escrita de Guimarães Rosa. Diferentemente das versões da década de 60, que simplificaram o texto, essas edições pretendem preservar os neologismos, a oralidade e a densidade literária da obra.
Narrado em primeira pessoa por Eobaldo, um ex-jagunço idoso, o livro se constrói como um monólogo que relembra sua juventude de violência e paixão no sertão mineiro. A narrativa oscila em suas duas obsessões, o amor que nutre por seu companheiro de armas, Diadorim, e o pacto que ele acredita ter feito com o diabo. A trama avança e recua no tempo, misturando memória, dúvida e filosofia. Já o sertão funciona como um estado de alma, um espaço onde as fronteiras entre o bem e o mal, o sagrado e profano, o amor e a morte nunca são nítidas. Para quem deseja mergulhar em camadas mais profundas da obra, o IHU promoveu um ciclo de estudos com o professor Faustino Teixeira, intitulado A Mística em Grande Sertão Veredas, explorando as dimensões espirituais e existenciais da travessia rosiana. Os encontros do ciclo de estudos estão disponíveis na playlist do YouTube do IHU, um convite aberto a todos que queiram fazer essa passagem pelo sertão de Guimarães Rosa. Além disso, em celebração aos 70 anos, no dia 26 de maio, às 10 horas, o IHU promove um novo encontro com Faustino Teixeira e o ator Gilson de Barros, intitulado Grande Sertão Veredas, 70 anos. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Regiane Bastos, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Guilherme Tenyer, Matheus Dias e Matias Lengert. Até a próxima!